Caríssimos fiéis, consideremos hoje as virtudes da fé e da esperança manifestas no centurião do Evangelho, que foi louvado por nosso Senhor Jesus Cristo, e também no leproso, que teve uma santa audácia fundada na sua esperança e na sua confiança, pois, embora seja evitado ele por todos os outros, literalmente como uma praga, ele se aproxima de nosso Senhor, sabendo que aquele que cura não poderia ser infectado por ele. O leproso não somente ousa se aproximar, mas ele vai ainda mais longe. Ele adora nosso Senhor, adora-o, dando-lhe a reverência devida apenas a Deus. E então ele diz: se quiserdes, podeis curar-me, se vis, podes me mudare. Ele sabe que o Deus que criou o universo com a sua palavra pode facilmente curá-lo de sua lepra, basta que ele queira. E temos aí uma grande fé em nosso Senhor, confessando a sua divindade, confessando que ele é Deus em suas palavras e ações, adorando-o, rogando-lhe como alguém roga com confiança a Deus onipotente. Mas, meus caros, prestemos ainda mais atenção ao que nosso Senhor diz a respeito do centurião. Nosso Senhor curou o leproso e deu instruções a ele, mandando apresentar-se diante dos sacerdotes, oferecendo a devida oferta que foi mandada por Moisés, e tendo atestada a sua cura. Mas o que ocorre com o centurião? Enquanto nosso Senhor cura e dá instruções ao leproso, do centurião nosso Senhor se admira. Ele se maravilha e exclama: não encontrei tanta fé em Israel. E além disso, trata-se de um romano, um gentil, no máximo um prosélito. Nós devemos nos maravilhar com o maravilhamento de nosso Senhor, meus caros. Em primeiro lugar, como pode aquele que conhece todas as coisas admirar-se? Nosso Senhor Jesus Cristo pôde realmente sentir tristeza, sentir dor na presença do mal, mesmo que ele seja a própria bondade, mesmo que ele possua sempre a visão beatífica. Afinal, assumindo a nossa natureza humana, ele se fez semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ele assumiu todas as nossas dores, assumiu as nossas limitações, as nossas fragilidades. E assim como a presença do mal lhe causa tristeza, ele também sente admiração na presença daquilo que é maravilhoso e admirável, diante daquilo que foge do comum, daquilo que é verdadeiramente louvável. Mas nós podemos nos questionar, caríssimos, o que há de tão admirável na atitude do centurião, que merece o louvor do Salvador? Seria a fé viva do centurião? Seria a grandeza de sua fé? Mas, meus caros, o leproso também teve uma grande fé. Teve ele uma grande fé que levou a ele a ousar se aproximar do Salvador.
contrariando todas as limitações impostas pela sociedade da época, limitações inclusive justas pela sociedade da época para com os leprosos. Mas o centurião expressa algo a mais quando diz que nosso Senhor não precisa estar presente fisicamente para curar seu servo, mas que basta apenas a sua palavra. O centurião, portanto, acreditava que Cristo era Deus, que está presente em todos os lugares e ordena e opera tudo aquilo que deseja. Afinal, diversos são os instrumentos do poder de Deus. A hemorroísa, por exemplo, faz uso do manto de Nosso Senhor, que se torna um instrumento por onde flui o seu poder. Jairo, por exemplo, apressa Nosso Senhor para que se desloque até a sua casa. O leproso, ele se aproxima de Nosso Senhor. Os profetas do Antigo Testamento curavam os enfermos e até traziam os mortos à vida, mas sendo instrumentos de Deus. E assim, por exemplo, encontramos Elias tocando a criança morta e trazendo-a de volta à vida. Ele foi de fato um instrumento de Deus, e a viúva louvou a Deus pelo milagre de Deus, que curou o seu filho. Ela reconhece que foi Deus que efetuou a cura através do seu profeta, que serviu de instrumento. Ela o reconhece como profeta que é. A cura que Elias efetua não vem dele, mas através dele. Assim, meus caros, reconhecendo que basta um ato da vontade de Nosso Senhor, o centurião afirma que ele acredita que Cristo é a fonte de todo poder, a única autoridade, aquele que comanda os elementos e todas as forças da terra, até mesmo a própria morte, e isso tanto quanto um general comanda todos os soldados de seu exército. Pois o centurião, sendo militar, bem sabe que o general pode enviar uma carta a um oficial distante, dando-lhe uma determinada ordem, e que este oficial, ainda assim, pode desobedecer. Mas Nosso Senhor dissipa a doença de um servo distante com um simples ato de sua vontade, e isso de forma infalível. O centurião não apenas diz como o leproso, se quiserdes, mas ele manifesta que toda a criação está sujeita a Nosso Senhor. Diz ele que tudo está ao alcance de Nosso Senhor. Não há longe, não há obstáculo, não há limite. Já o leproso faz questão de se aproximar de Cristo. Como disse, Jairo o chama para ir até sua casa e ainda apressando Nosso Senhor, como se a morte fosse uma limitação. Até mesmo, meus caros, Marta e Maria lamentam-se, dizendo que se Cristo estivesse presente, o irmão delas não teria morrido. Como se a morte de Lázaro tivesse ocorrido em função de uma limitação imposta pela distância ao poder de Nosso Senhor. E, no entanto, a fé do centurião ultrapassa todas estas. Por isso mesmo que somente com a sua fé que Cristo se maravilha.
Maravilha-se mais do que com Jairo, que era um oficial da sinagoga. Maravilha-se mais do que com o leproso, que era judeu. Mais do que com Marta e Maria, que estavam no seu círculo íntimo de amizade. O centurião era um gentil, era um membro do Império Romano, um império pagão. No máximo, tinha ele uma estima pela religião judaica, instruía-se nela e praticava a lei natural. Ao reconhecer o poder de Cristo curar até mesmo os não-judeus, o centurião confessa a Nosso Senhor como sendo Deus não somente dos judeus, mas de todos, e vê nele não apenas o Messias esperado pelos hebreus, mas o Salvador do mundo inteiro, o Salvador dos judeus e dos gentios. Mas é somente a fé que salva o centurião? Evidentemente que não. A sua fé, meus caros senhores, não é somente uma posse intelectual estéril, é uma fé viva, uma fé cheia de esperança e caridade, uma fé que é viva pela esperança e pela caridade. São Bernardo de Claraval diz que a fé nos ensina que Deus tem recompensas inestimáveis reservadas aos seus servos fiéis. Ao que, diz ele, a esperança responde: é para mim que essas recompensas inestimáveis foram preparadas. E a caridade, por sua vez, inspirada pela esperança, clama: apressar-me-ei em possuí-las. Repito, a fé nos ensina que Deus tem recompensas inestimáveis reservadas aos seus servos fiéis. Diante do ensinamento da fé, a esperança responde: é para mim que essas recompensas foram preparadas. Inspirada pela esperança, a caridade clama: apressar-me-ei em possuí-las. O centurião sabe que Cristo é Deus, ele sabe pela fé que tem o poder para curar todos os males, mas mais do que isso, caríssimos, ele tem uma firme esperança, pela qual acredita que Cristo lhe dará tudo o que necessita. A fé intelectual, a fé árida, pode reconhecer as verdades divinas, e nesse sentido, ser essencialmente superior ao erro. Mas a fé que não faz o homem apressar-se em buscar a salvação está completamente morta e somente aumenta a culpa e eventual malícia da obstinação no pecado. Já a esperança exulta. A alma, pela esperança, é repleta de uma nova vida. Um homem pode ter fé perfeita, por exemplo, um homem pode ter fé perfeita numa determinada aeronave. Ele pode acreditar verdadeiramente, ter fé, que um avião que parte sem ele pode de fato chegar ao destino que ele desejava chegar. Por exemplo, eu posso ter fé que o avião que sai do aeroporto de Brasília chegará em Congonhas. Mas, quando possuo a esperança de que, apressando-me, poderei pegar esse avião e ser transportado por ele
até o destino, então o peso das malas, a distância desaparece e correrei com forças renovadas. E vejam bem, meus caros, se a esperança natural tem um tal efeito na alma e no corpo, que tamanha força deve nos dar a esperança sobrenatural? Que tamanha força deve nos dar a esperança de possuir Deus infinitamente bom e onipotente como nosso auxílio certo? Luiz de Granada, cuja obra-prima nós temos na lojinha, escreve que tal esperança viva nos consola na dor, nos fortalece no trabalho e nos sustenta em todos os perigos e provações deste mundo. Ela mantém diante dos olhos do homem a recompensa eterna que lhe está reservada. E assim, quanto mais forte for esta esperança da eterna recompensa, maior será a coragem do homem em superar os obstáculos que aparecem na busca da virtude. Eis os felizes frutos da esperança, meus caros. É ela um porto de refúgio nas tempestades da vida. É um escudo contra os ataques do mundo. É um farto armazém para nos abastecer em tempos de fome. É a sombra e a tenda de que falou Isaías para nos proteger do calor do verão e das geadas do inverno. É um refúgio para todos os nossos males, pois não há dúvida de que tudo o que esperamos de Deus com confiança e justiça nos será concedido se for para o nosso bem eterno. A fé do centurião, meus caros, está cheia de esperança. Ele não apenas acredita que Cristo pode curar seu servo, ele sabe que se for para o seu bem eterno, certamente o fará. Ele não apenas reconhece que Cristo é Deus, mas vê nele o Salvador do mundo, que salvará todos aqueles que se sujeitarem a ele. E é claro que o centurião tem caridade, pois se humilha diante de Cristo em nome do seu servo. E ele amou tanto o povo judeu por reconhecer nele a verdade divina e a fonte do Messias prometido, que construiu para eles uma sinagoga, apesar de não poder se beneficiar dela por ser oriundo da gentilidade. E eis que agora o vemos pronto para submeter-se em todas as coisas a Cristo como seu verdadeiro Rei e Senhor, abraçando amorosamente o domínio completo de Cristo sobre toda a criação e também sobre si mesmo. E quanto a nós, meus caros, é evidente que nós vivemos em uma época de grande falta de fé, não somente no mundo, o que é patente, mas mesmo entre o clero, mesmo nos escalões supremos da igreja, e até entre muitos católicos que buscam seriamente ser católicos, e isto diante da catástrofe social e eclesiástica que parece ser humanamente insolúvel. E não é nada surpreendente que tal falta de fé leve ao desespero paranoico, que trata a si mesmo e a todos os outros como leprosos incuráveis, que trata a queda no pecado, que trata a fraqueza como inevitável. E aí, em vez de viver uma vida corajosa e viril a caminho do céu, vê-se o mal como inevitável, vê a sua fraqueza como incurável,
e embala-se constantemente nos frágeis prazeres mundanos, querendo fugir da realidade, mas deparando-se inevitavelmente com a angústia da consciência culpada. É a esse estado insuportável e insustentável que leva a falta de fé, a falta de esperança. Mas, reitero, e nós, caríssimos, claro que nós não acreditamos nas mentiras do mundo, nós acreditamos com grande firmeza nos ensinamentos infalíveis da Santa Romana Igreja, entre os quais está a sapientíssima, boníssima e infalível providência de Deus, pela qual toda a criação é governada. Nós acreditamos com grande firmeza na infinita superioridade dos bens da alma sobre os bens materiais, sobre os bens do corpo. Meus caros, ouçam bem, nós responderemos à falta de fé do mundo e mesmo à falta de fé de muitos clérigos, até mesmo do alto escalão da igreja, com uma fé muito mais firme. Mas será que o fazemos também com uma esperança viva, como o leproso, como o centurião? Uma coisa é reconhecer, sim, intelectualmente a providência de Deus. Se nós buscamos ser católicos, é certo que nós acreditamos que Deus governa a história, que governa os acontecimentos para tirar deles o maior bem. Mas por acaso em nossas mentes nós temos a esperança do leproso e do centurião, esperando que Cristo só precisa desejar, apenas dizer a palavra, e nós teremos absolutamente tudo o que precisamos, mesmo nas maiores adversidades? Acaso nós não vemos que ele já disse essas palavras no alto da cruz, quando disse: está tudo consumado, que a salvação já nos foi dada, que o demônio e todos os inimigos da nossa alma já foram vencidos? Acaso nós cremos intelectualmente na salvação, mas a falta de esperança e a frieza da caridade nos impedem de agir assim, fazendo com que nós cedamos facilmente ao desânimo, ao desespero e à fuga da realidade pelas consolações sensíveis pecaminosas? Se nós tivermos essa esperança, nós devemos viver esta vida com grande e santa coragem, com uma santa valentia, com a santa ousadia do soldado que sabe que seu exército já é vitorioso, que basta unicamente terminar de eliminar os inimigos que ainda não se renderam. A santa ousadia do soldado que sabe que mesmo que ele morra durante a batalha, o seu exército já venceu e que cabe a ele receber a glória eterna. As vãs ameaças dos inimigos da cruz de Cristo
as ameaças de que nós estamos sitiados, de que estamos reduzidos a um pequeno número, de que tudo mudou irreversivelmente, que nós não temos mais direito de existência, de que nós vamos desaparecer, não há mais família natural, não há mais lei natural, de que a fé mudou irremediavelmente, de que a igreja já se adaptou irreversivelmente ao mundo moderno, de que essa reconciliação entre a igreja de Cristo e a sinagoga de Satanás já ocorreu, de que tudo mudou, a missa mudou, e não há nada que possamos fazer diante dessas vãs ameaças. Podemos nós fazer nossas as palavras do rei Leônidas, a Xerxes, na véspera da Batalha das Termópilas, em 20 de julho de 480 a.C. Disse ele, com um exemplo de galhardia: molon labe, venha e tome, venha e pegue. Querem nos combater? Que o façam. Estamos aqui para isso. Este combate somente nos dará ocasiões de exercer a virtude, somente nos trará méritos, somente trará para nós, para Cristo e para a Santa Romana Igreja, uma glória ainda maior, pois a vitória já é de Cristo no alto da cruz. E assim, combatamos com grande valentia, com grande coragem, corramos para Cristo, caríssimos, corramos para Cristo em todas as nossas doenças, provações e privações, em todos os combates, absolutamente confiantes de que todas as tribulações desaparecerão no momento em que assim desejar nosso Senhor. E se Ele deseja que elas continuem, Ele deseja que isso apenas nos leve ainda mais rápida e decisivamente para o céu. A nossa glória não está aqui, mas na eternidade. Corramos para Cristo para renovar sobretudo, para remover sobretudo a doença da nossa alma e colocar em nós a sua própria vida, que é a vida da graça, para que dela possamos ter uma abundância de fé, esperança e caridade que somente Deus pode nos dar. Caminhemos por este vale de lágrimas, meus caros, como nós rezamos no Salve Rainha. Caminhemos por este vale de lágrimas, por este mundo de trevas, em que o demônio nos cerca por todos os lados, em que habitam os ares, os seres malignos, como diz São Paulo. Caminhemos por este campo de batalha, com a confiança e coragem de um homem que tem uma visão clara no meio de uma massa de cegos, com a confiança e coragem de um homem que tem uma verdadeira liberdade de ação em meio a uma multidão de escravos, com a bravura do soldado que sabe que a batalha já está ganha, e com a alegria do soldado que retorna a casa depois de um longo exílio. Em suma, meus caros, devemos ser tão fiéis e tão esperançosos, tão confiantes e destemidos, como o centurião, cujas palavras repetimos em cada missa, com a nossa tríplice provisão de fé na divindade de Cristo e na sua presença real na Eucaristia. E assim professamos também a nossa esperança, meus caros. Se Cristo deseja habitar em nós, através da Sagrada Eucaristia, e se Ele habita em cada alma que está em estado de graça, quem então nos separará
do seu amor? Quem poderá nos separar de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a perseguição, ou a própria morte? Nada disso. A verdade é que em todas essas coisas nós já vencemos, por causa daquele que nos amou até a morte da cruz e se deixou a nós no sacrário e nos altares. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.